Eu não sei, eu tenho que olhar minha E espada. aí, menino? E aí? Tudo bem, amor? E aí, time? Tudo bem? É nosso cumprimento. Gente, deixa eu botar babado pra vocês. O quê? Vocês estão sabendo que vai ter um treinamento da Compliance aqui na empresa? Sério? Qual que é o tema? É a diversidade. Nossa! Agora, o que é diversidade? Se você me perguntar, não sei te responder. É, e quem é que vai palestrar? O Danúcio? Não sei. Ah, não sei. Diego. Não, Mas acho que é o Danúcio. É, pode crer. Eu acho que é ele, não é? E aí, galera? Você agora. E aí, Ué, vocês estão mano? falando de mim aí? É você que vai dar palestra? Treinamento, que Ah, é treinamento? treinamento. Desculpa, gente, é que eu tô tão emocionado em te ver que eu não sei mais a palavra certa. Não, mas eu treinamento do Compliance. Compliance? É, sobre a Não, mas diversidade. referente a compliance assim, é o Alessandro. É. Gente, Manu! Sério? então, eu acabei de falar com o Alessandro Sério? e eu ouvi vocês falando do treinamento do Compliance, Sim. né? E vai ter mesmo, gente, respeito à diversidade. Mas e, o que vocês entendem de diversidade? Eu tô meio confusa aqui, eu não sei. Eu acho que é uma forma de tratar todo mundo por igual, indiferente de cor, sexo, religião, raça, Sim. essas coisas, não é? É, não, até mesmo porque aqui nós somos diversos, né? Sim. Aqui a gente tem várias etnias, pessoas diferentes, então o respeito ele tem que ser o mesmo. E o treinamento ele vem pra isso, mas aí eu quero saber de uma coisa. O quê? Darlúcio, como que você se sente na empresa? Você já foi chamado de algum apelido desagradável? Já te fizeram alguma pergunta que te deixou desconfortável? No horário de trabalho? Já Não, aconteceu? aqui na empresa que eu nunca tive nada, nenhum problema com referente a tive algum apelido, alguma brincadeirinha boba. Nunca tive nenhum problema aqui. Mas que são coisas que te deixariam mal. Muito isso, né? Mas ainda bem, graças a Deus, que nessa empresa que não tem. Você, Dadá, teve algum problema referente a isso? Não, também nunca, gente. Graças a Deus eu sempre fui muito bem tratado, eu era cobrador, virei motorista, né? Teve oportunidade de crescimento e ninguém nunca me discriminou, nem me tratou com nenhum tipo de assunto, nada. E você, Shirley? Por ser mulher, Por né, ser mulher, Chico? porque é mulher no volante lá, Motorista, né? Ah, gente, eu tô muito feliz por estar nessa empresa, né? Eu também não tive preconceito de nada. Pelo contrário, tive apoio deles, porque eu entrei aqui sem saber de nada e eles me ensinaram a me tornar uma motorista. E uma excelente motorista, Uma excelente viu? Já peguei busão com ela, tá bom. E você, Dani, já passou por algo assim? Não, graças a Deus aqui na empresa não. Sou bem tratada aqui. Beijo, abraço todo mundo, converso. E do meu lado, graças a Deus, nunca. E também não tem o que acontecer do meu lado, né? E você, Manu? Eu sou uma das mais novinhas da empresa, né? Entrei como jovem aprendiz, mas eu nunca fui tratada diferente por ser mais nova, nunca me senti incapaz de exercer qualquer que seja a função aqui dentro. Inclusive eu trabalho com um profissional mais velho, né? Ele tem mais de 50 anos e é uma troca justa, é uma troca, uma reciprocidade muito grande dessa harmonia. E pelo que ele estava me explicando, o Compliance ele vem justamente para isso, né? Para unir a gente. Verdade. Porque realmente, gente, é uma realidade. O racismo é uma realidade, a homofobia é uma realidade, a discriminação, o preconceito é uma realidade. Então, assim, a gente tem que quebrar isso das raízes. Então, o treinamento ele é importante por isso, para colocar, implantar isso na gente, esse respeito, para que o nosso horário de trabalho seja agradável, né? certeza. O mais agradável possível. Mas o que será que acontece quando você discrimina alguém dentro da empresa? A Shirley tinha perguntado isso pra gente, né? É. Verdade, isso é A gente uma podia ir lá na pergunta Alessandra, né, importante. Shirley? Legal. O que vocês acham da gente ir Vamos lá? bora lá? Vamos perguntar. Calma. O que é isso, gente? Invasão? Eu vou ficar aqui, Isso, não sei o quê. Complicado isso aí. Entra todo mundo assim, de uma vez? A gente veio tirar uma dúvida com você. A gente Pode assim, entrar na sala, aqui na Bagunça, pode entrar na sala do chefe assim qualquer hora? Boa. Não, mas pode sim, pode sim. Pode entrar qualquer hora aqui, não tem problema não, né? Eu acho. Nossa, Nossa,
Tá bom, gente, vai, calma. Tô assustado aí, gente, tô assustado. Fala, o que deu a visão de vocês? Vai, fala. O que eu devo de visita de vocês aqui? Que vocês estão... É que nós estamos falando sobre a diversidade dentro da empresa. E gostaríamos de saber o que acontece quando a pessoa é discriminada dentro da empresa. Nossa, por que? Vocês sofreram alguma discriminação? Não, é porque a gente ficou sabendo que a semana que vem vai ter um treinamento, né? Vai sobre sim. Na compliance. verdade, vai ter um treinamento de compliance sobre diversidade. Né? Isso! E a gente quer saber o que acontece dentro do ambiente de O que trabalho, acontece né? se alguém praticar alguma coisa com relação à Isso. discriminação sobre Gays, raça, Exatamente. sexual. Isso! Bom, a gente tem que lembrar o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que falar, assim, agora nos transportes, tá, que é do Grupo Guanabara, vocês já sabem disso, não tolera esse tipo de coisa. Então isso é uma situação que aqui dentro da empresa é intolerável. Tá? Ou seja, a gente não tolera nenhum tipo de discriminação. Seja por ser mais jovem, seja por ser mulher, seja pela sua orientação sexual, seja pela sua cor, isso não existe aqui dentro e é intolerável. Né? Pode acontecer? Pode acontecer, claro, nós estamos falando de gente, né? Tem um monte de gente num monte de lugar. Isso pode acontecer, mas se acontecer, por exemplo, agora os transportes não toleram. E como que a gente faz se de repente acontecer uma situação dessa? O que Aí a gente tem o procura? canal de denúncias. Vocês podem usar o canal de denúncias, que é o mesmo canal de denúncias do Compliance. Lembra que vocês tiveram lá aquele treinamento de Compliance? Não teve lá o canal de denúncias? O canal de denúncias é o mesmo. Vocês vão usar o mesmo canal de denúncia para denunciar se vocês virem alguma coisa dessa acontecendo. Tá? E permanece anônimo? Sempre anônimo. Sempre não tem. anônimo. As pessoas não precisam, podem até, inclusive, vir falar direto comigo aqui, tá? Nesse tipo de situação, que é uma situação de compliance, essas coisas todas, não tem nem necessidade de falar primeiro lá com o chefe lá, pode vir direto aqui. Ah, certo? Até que o acesso aqui é livre para todo mundo, então pode vir aqui, não tem problema. Vem aqui e fala direto comigo. Bacana. E aí a pessoa pode, inclusive, né, ser punida, tá? Ser punida desde uma simples advertência, tá? Como ser demitida, tá? Entendi. Ela pode chegar a ser demitida caso ela cometa um tipo de situação como essa. Né? Até porque, assim, a gente tem que lembrar que todos nós estamos aqui pelo mesmo motivo. Tá? Todo mundo é igual e todo mundo vem pra cá trabalhar. Por quê? Porque a gente precisa, porque a gente tem nossos objetivos de vida. E nessa situação, todos nós somos iguais. Ponto, acabou. Quer dizer, não pode existir a discriminação aqui dentro. Uma pessoa pode ser desde ser advertida até ser punida. Tá? E cabe aos chefes, inclusive, agir caso eles vejam alguma situação como essa, tá? Então, Com certeza. se algum chefe vê isso acontecendo, por exemplo, ele tem que agir, tem que falar para a pessoa, olha, isso aqui não pode fazer, ok? Não é admissível. Ah, então tá bom, Sandra. Então a gente se vê no treinamento, né? semana que vem No se vê. treinamento a gente... Não, mas vocês já estão tão ligeiros nesse assunto aí que eu vou deixar. É que a gente tava meio curioso, né? Não saber nada, a gente veio só pra saber. Só. Vocês estavam curiosos ou vocês queriam embolar a escala? Como é que é? Não, não. Tchau, obrigado. Falou. Falou, gente. Tchau, Chile. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Tchau.